Bom dia, educandário! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que estou com muita saudade de vocês, tá bom? Mas antes de começarmos, vamos lá? Peguem seus livros, muita atenção, bons estudos. Senta que lá vem a aula. Vamos lá, gente! A mistura, gente, é um procedimento rotineiro nas nossas vidas. Com certeza, todos nós já fizemos uma ou até várias misturas. Vocês querem um exemplo? O arroz com feijão, que a gente come todo dia em casa. Quem sabe até a maionese e o ketchup no nosso sanduíche. Mas eu vou explicar de forma simples o que é a mistura em si. Gente, a mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aqui, como eu trouxe para vocês, o exemplo. Nós temos três materiais diferentes. Nós temos a areia, nós temos a água e nós temos o óleo. Então, aqui nós temos uma mistura de três fases, tá certo? E as misturas, gente, elas podem ser divididas em dois tipos. Nós temos a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Observem bem aqui a diferença das duas. As misturas homogêneas, pessoal, é quando nós misturamos dois componentes, mas nós não conseguimos ver a separação entre eles, tá certo? Por exemplo, aqui, nós temos a água, que é um componente, e nós temos o açúcar. Se você dissolver bem esse açúcar, nós vamos ter uma água com açúcar e onde nós não vamos ver a separação do açúcar e da água. Nós só vamos perceber que há açúcar nesse componente por conta do sabor adocicado. Outro exemplo importante de mistura homogênea é a água e o álcool. Nós estamos utilizando dois componentes, tá certo? Mas o álcool ele se mistura perfeitamente com a água. E de tal forma que nós não conseguimos distinguir o que é água e o que é álcool também. Agora, gente, nós vamos saber o que é uma mistura heterogênea, tá certo? A mistura heterogênea é quando nós misturamos dois ou mais componentes e que nós conseguimos distinguir essa separação. Por exemplo, aqui nessa mistura de água e óleo, nós conseguimos distinguir o que é água e o que é óleo. E como nós conseguimos ver esses dois componentes, é considerada uma mistura de duas fases. Outro exemplo também aqui é a água e a gasolina. Outro exemplo de mistura heterogênea e que também é de duas fases, porque nós conseguimos ver a água e a gasolina, não é isso? E o que é interessante, gente, nessa mistura aqui, assim como a da água e do óleo também, se você chacoalhar bem esse recipiente aqui, ele vai, ele vai se misturar bem, mas conforme o tempo vai passando, cada elemento vai assumir a sua posição. A gasolina sempre vai ficar acima no recipiente e a água abaixo. Mais um exemplo de mistura heterogênea. Vamos só lembrar que na homogênea nós não conseguimos distinguir os elementos. Já na heterogênea, sim. Então aqui nós temos uma mistura de três componentes, tá certo? Nós temos óleo, água e areia. Assim como o exemplo anterior, se a gente chacoalhar esse recipiente, eles irão se misturar em breve, certo? Mas conforme o tempo vai passando, cada componente vai assumindo a sua posição. A areia vai ficar no fundo do recipiente, após isso a água e em cima o óleo. Então essa mistura aqui com esses três componentes é chamada de uma mistura heterogênea de três fases, porque nós conseguimos distinguir três elementos diferentes. Agora, gente, eu trouxe para vocês uma mistura heterogênea deliciosa. Então, por que podemos considerar que essa salada de fruta é uma mistura heterogênea? E aí, gente? Exatamente. Porque nós conseguimos distinguir quais são os componentes. Aqui nós já observamos de cara que nós temos uva, nós temos banana, nós temos morango e entre outras frutas deliciosas. A separação de misturas, turma, é um procedimento bem comum no nosso dia a dia. Entre eles nós temos a catação, nós temos a peneiração
E também temos a evaporação. A catação, turma, é um tipo de separação do tipo sólido-sólido, tá certo? Onde nós separamos essas substâncias ou com a mão, ou com uma pinça, ou com a colher, e até com outros objetos, tá certo? Ela é muito utilizada na separação dos grãos de feijão bons e ruins, tá certo? Mas aqui nós temos o exemplo, não menos importante, que é a separação de lixo reciclável, tá certo? Aqui essas pessoas aqui, eles separam vidro, metais, borracha, papel, materiais plásticos, tá certo? Para serem destinados à reciclagem. A filtração é um método utilizado para separarmos o sólido do líquido. Um exemplo perfeito de filtração que nós temos aqui é a preparação de um café, tá certo? Então aqui nós temos que ter um meio filtrante, que aqui nós utilizamos os filtros de papéis ou até os filtros de pano, como eram utilizados e ainda hoje é. Aí o que acontece? Nós temos o café, que é a mistura de duas substâncias, não é isso? O pó do café, que é uma substância sólida, e a água, que é uma substância líquida. Aí para o pó do café, que é sólido, não vir nessa caneca aqui, é utilizado esse meio de filtração, esse meio de filtragem, que aí o que é que vai fazer, no caso aqui desse coador? Todas as partículas sólidas, certo? Irão ficar presas aqui nesse funil. E só vai passar o que for líquido, tá certo? Outro exemplo também que é muito utilizado, turma, no nosso cotidiano é a peneiração. Por quê? Geralmente nossa mãe utiliza a peneira, né, isso para deixar a farinha mais fina, não é isso através do movimento dessa farinha aqui em cima dessa malha da peneira. A mesma coisa acontece com a areia, tá certo? Para deixar a areia mais fina e própria para determinada atividade, o que é que ele faz? Ele coloca a areia aqui em cima dessa malha, dessa peneira, e as partículas mais finas dessa areia vão descer. E o que for mais partículas mais grossas e maiores ficarão aqui. Então, turma, outro exemplo muito importante de separação de misturas é a evaporação, que consiste em quê? Nós temos que separar o material sólido do material líquido, tá certo? Um grande exemplo aqui são as salinas, que são o quê? São tanques de água construídos à beira-mar, tá certo? Aí essa água do mar, gente, ela não é salgada, não é isso? É porque contém sal nela. Essa água do mar vai evaporar, tá certo? Com o calor e com a luz do sol, restando assim somente a parte sólida, que é o sal, tá certo? Originando assim um sal de cozinha que nossas mães utilizam no dia a dia. Então, turma, por hoje é só, tá certo? Mas vamos lembrar que nós temos um compromisso, nós temos atividades para casa, que será feita no livro de vocês, nas páginas 253, 255 e 256, tá bom? Então é isso. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.